Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias no livro de João. Se você puder abrir sua Bíblia no livro de João. Bom, vamos ao capítulo 9 do Evangelho de João. Capítulo 9. Nós vamos ler a partir do versículo 18. João, capítulo 9, a partir do verso 18, diz assim a palavra do Senhor. Os judeus, porém, não acreditaram que o homem curado fora cego e passara a enxergar. Os judeus, porém, não acreditaram que o homem curado fora cego e passara a enxergar. Enquanto não chamaram os pais dele, então eles perguntaram: é este o vosso filho que dizeis ter nascido cego? Como, pois, ele está enxergando? E seus pais responderam: sabemos que este é o nosso filho e que nasceu cego. Mas não sabemos como pode estar enxergando, nem quem lhe abriu os olhos. Perguntai a ele mesmo. Ele tem idade suficiente e falará por si. Seus pais disseram isso por medo dos judeus, que já haviam combinado que se alguém confessasse que Jesus era o Cristo, seria expulso da sinagoga. Por isso, seus pais disseram: ele tem idade suficiente, perguntai a ele mesmo. Então chamaram pela segunda vez o homem que fora cego e lhe disseram: dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é pecador. Ele respondeu: se é pecador, não sei. Uma coisa eu sei, eu era cego e agora estou enxergando. Eles lhes perguntaram: o que ele te fez? Como te abriu os olhos? E ele respondeu: já vos disse, mas não quisestes ouvir. Por que então quereis ouvir de novo? Acaso também não quereis tornar-vos discípulos dele? Então o insultaram e disseram: discípulo dele és tu. Nós, porém, somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas este não sabemos de onde vem. O homem lhes respondeu: isto é de fato surpreendente. Não sabeis de onde ele vem. Entretanto, ele me abriu os olhos. Sabemos que Deus não atende pecadores, mas se alguém for temente a Deus e fizer a sua vontade, este ele atende. Desde o princípio do mundo, nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos a um cego de nascença. Se ele não fosse de Deus, nada poderia fazer. Só até aqui. Vamos orar. Mantenha sua Bíblia aberta, mas feche novamente seus olhos. Pai querido, Deus de amor, graças te damos, ó Pai, por essa manhã e pedimos no nome de Jesus que nada, Senhor, seja impedimento para ouvirmos a Tua voz falando conosco aqui nessa manhã. Pai, eu peço que no nome de Jesus estejam nossos ouvidos atentos, nosso coração sensível à Tua voz e que a Tua palavra, Senhor, possa ser anunciada com ousadia e graça, com o poder e a unção do Teu Santo Espírito, pois é a Tua palavra que viemos buscar aqui nessa manhã, é a Tua palavra que necessitamos ao raiar do dia, é a Tua palavra, Senhor, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, é a Tua palavra, Pai, que nos alimenta, que nos fortalece, que nos instrui, que nos exorta, que nos ensina. Então, Pai, em nome de Jesus, que a Tua palavra possa penetrar nos nossos corações nessa manhã e fazer-nos testemunhas
poderosas, ousadas e intrépidas nesse tempo, em nome de Jesus e para a tua glória nós oramos. Amém. Os irmãos podem se assentar, mas mantenha sua Bíblia aberta, por favor. Eu quero, antes da nossa meditação aqui nessa manhã, de propor alguns aspectos aqui para você refletir comigo, eu quero, mais uma vez, ler com os irmãos o versículo 25, se você puder acompanhar aí na sua Bíblia. O versículo 25, ele diz assim: Ele respondeu, se é pecador, não sei. Uma coisa eu sei, eu era cego e agora estou enxergando. Uma coisa eu sei, eu era cego e agora estou enxergando. Essas foram as palavras do cego de nascença que havia sido curado por Jesus. Esse episódio, causa um tremendo reboliço no meio da sinagoga ali entre os judeus, entre os fariseus, entre os mestres da lei, porque afinal de contas, se uma pessoa tinha nascido cego naquele período histórico, ela teria sido amaldiçoada por Deus. Talvez ela ou os pais tinham cometido algum pecado terrível e por isso aquela criança havia nascido daquele jeito. Esse era o entendimento daquela época. Eu sei que hoje o entendimento é bem diferente, mas a gente precisa contextualizar para poder entender. Agora, se o próprio Deus amaldiçoou aquela criança, aquela cegueira só poderia ser retirada se o próprio Deus, então, decidisse retirar, porque foi Ele que colocou, então Ele tem poder e autoridade para retirar aquilo daquele indivíduo. Então, quando aquele homem aparece agora curado, aquilo causa uma verdadeira discussão, um debate teológico a respeito da autoridade e do poder de Jesus como Filho de Deus e como Cristo, o ungido de Deus. Porque como é que ele pode fazer isso? Quem é ele para fazer isso? Com que autoridade ele faz isso? A mando de quem? Qual é o poder? Porque esse é um caso que só Deus poderia resolver, só Deus poderia ter feito alguma coisa, era um diagnóstico imutável. Mas como assim agora ele está curado? Bom, ele está curado porque nós sabemos que Jesus é o Cristo, amém ou não? Jesus é o Cristo. Nós sabemos disso, que Jesus é o escolhido de Deus, é o ungido de Deus. Então Jesus, que é Deus, tem poder para curar aquele homem mesmo que ele tenha sido cego de nascença. Agora, os fariseus da época de Jesus não querem admitir isso, eles não querem aceitar isso como verdade. Então eles vão lutar, eles vão guerrear aqui, vão entrar num debate acalorado para rejeitar esse negócio. Porém, o detalhe que eu quero chamar a atenção dos irmãos nessa manhã, para que você possa sair daqui refletindo sobre isso, é que não tem argumento nesse mundo que supere o testemunho pessoal desse homem. Não tem argumentação teológica, sustentação intelectual que possa confrontar o fato de que aquele homem era cego e agora ele está enxergando. Como a gente discute contra isso? Como é que a gente debate? Qual é o argumento filosófico, humano, psicológico? Qual é a teoria em que a gente vai se basear para derrubar o fato de que esse menino era um cego de nascença e agora ele está enxergando? Bom, alguém deve ter mentido, afinal de contas ele não era cego. Chama os pais. Olha só a ideia. Chama os pais. Porque aí com os pais a gente vai ter uma possibilidade aqui de confrontar essa ideia, porque ela é muito poderosa, esse argumento é muito poderoso. Guarde isso aí no seu coração. O seu testemunho pessoal é muito poderoso. Muito. Mas a gente precisa desconstruir isso, então chama os pais dele, dessa maneira, então a gente vai conseguir desconstruir a ideia de que ele era cego de nascença. E eles fazem isso. Mas também não dá muito certo, não. Porque os pais afirmam algo que coloca abaixo o argumento deles. Falam assim, ele era cego sim, de nascença, ele é nosso filho e ele era cego de nascença. A gente pode confirmar essa verdade. Bom, e agora? E agora? Já confirmou, os pais do menino confirmaram.
Só que os pais do menino aqui também não querem entrar em conflito com os judeus daquela época, eles não querem serem expulsos, porque eles haviam combinado de expulsar da sinagoga se eles afirmassem que Jesus era o Cristo. Então os pais do menino não querem esse confronto, falam assim, ele já é homem feito, ele pode responder por si mesmo. Ou seja, o testemunho pessoal é intransferível. O seu testemunho pessoal, ele não pode ser dado por outra pessoa, ele é seu. É seu. O que Deus fez na sua vida é seu, para que você possa compartilhar. Você não pode transferir essa responsabilidade de outra pessoa contar essa história. Essa história é sua. A sua história com Jesus é para ser contada por você. Guarde isso no seu coração nessa manhã. A sua história por Jesus é para ser contada por você. Não é para ser contada por outra pessoa e não é para morrer como um livro que morre ali na estante sem nunca ser aberto e lido por ninguém. A sua história precisa ser contada e a sua história é o argumento que possui autoridade. O seu testemunho pessoal possui autoridade. Muitas perguntas que alguém te faça sobre a Bíblia, pode ser que você não tenha repertório teológico para responder. Pode ser que você esteja andando pela rua, ou no seu trabalho, ou com seus amigos, ou, enfim, na sua família, e alguém te faça uma pergunta teológica que você não sabe como sustentar aquilo teologicamente falando. Isso é natural, mesmo eu sendo pastor, também há perguntas que eu não sei responder. Né? Nenhum de nós conhece tudo sobre Deus, ainda há muito que se conhecer, nós vamos ter eternidade para isso, amém ou não? Vamos ter eternidade para isso, para ser essa grande escola bíblica eterna, né? Em que não vai terminar nunca, para a gente ali aprender muito sobre Deus. Agora, mesmo que você não possa sustentar teologicamente algumas ideias, para quem te pergunte, o seu testemunho pessoal, ele possui muita autoridade nesse momento, porque você pode dizer, olha, eu não sei como ele fez isso, eu não sei como é que foi que as células dos meus olhos, elas me trouxeram novamente a visão, não sei como é que foi que ele mexeu nos meus olhos, não sei qual foi a ciência, não sei qual foi a maneira usada, a metodologia usada por ele, eu não sei como é que o poder dele agiu assim nos meus olhos, mas eu sei uma coisa, que eu era cego e agora eu vejo. Eu não sei como é que isso funciona, mas eu sei que funciona. Tá certo? E esse é o nosso testemunho, a mensagem que precisa ser comunicada ao mundo. Em primeiro lugar, ela precisa ser o seu testemunho pessoal, porque ele é revestido de autoridade. Então, ainda que você se sinta meio inseguro de compartilhar sobre Jesus para outras pessoas, pastor, eu não sei falar de Jesus, porque eu não sei se eu falo tão bem, eu não tenho tanta dicção assim, eu não sei articular tão bem as ideias, eu não sei como é que eu faço para compartilhar de Jesus. Ora, meu irmão, você pode compartilhar de Jesus falando daquilo que Jesus fez na sua vida. Você pode e deve compartilhar de Jesus dando o seu testemunho pessoal. E essa é uma mensagem que ela vem revestida de autoridade. Porque ainda que você não tenha todas as respostas sobre a teologia para dar para esse alguém que te pergunta sobre a razão da sua fé, você pode dizer para ele ou para ela, olha, o que eu sei é que eu vivia uma vida sem Jesus, a minha vida era dessa maneira, mas depois que ele entrou na minha vida, as coisas começaram a mudar, e hoje a minha vida é assim, porque um dia Jesus me encontrou, eu estava perdido e ele me encontrou. Meu irmão, isso tem muita autoridade. Isso tem muita autoridade. Isso tem mais autoridade, não estou desprezando a academia, mas isso tem mais autoridade do que o diploma teológico. Porque isso leva outras pessoas a quererem conhecer o Jesus que você ama e serve. Porque elas começam a ter uma coisa chamada... o espelho, né? Ela começa a ver em você e ela relaciona o seu testemunho com a vida dela
e ela olha para aquilo que Deus tem feito na sua vida, o que você está testemunhando com toda essa autoridade, e ela diz assim, bom, eu queria isso na minha vida também. Como é que eu faço para ter isso? Como é que eu faço para viver essa experiência? Como é que eu faço para ter esse relacionamento? Como é que eu faço para conhecer esse Jesus? Nossa, como eu queria que meu casamento também fosse transformado. Como eu queria também que meu filho fosse recuperado da droga. Como eu queria que a minha vida fosse transformada. Como eu queria que isso fosse uma verdade para mim também. Como eu queria poder enxergar a vida com os olhos com os quais você hoje enxerga. Porque se você alguém conhece Jesus, você sabe que você também era cego, sim ou não? Amém. Talvez você tinha os olhos fisicamente perfeitos, mas éramos piores do que o Bartimeu. Essa é uma certeza que eu tenho absoluta na minha vida. Eu era pior do que o Bartimeu. Como assim, pastor? Porque o Bartimeu era um cego, que embora fosse cego fisicamente, espiritualmente, ele discernia que Jesus era o filho de Davi e que Jesus era alguém que podia ter misericórdia sobre ele. Eu nem isso não enxergava. Aí a gente percebe, quando lê a história lá, que nós éramos piores do que o Bartimeu, mas graças a Deus, ele nos encontrou à beira do caminho. Isso tem muita autoridade, irmão, então você não pode ficar envergonhado ou tímido de dizer daquilo que Jesus tem feito na sua vida. Você não pode ficar tímido de dizer e de compartilhar isso para as pessoas. Ah, pastor, mas eu não sei muito bem. Fale do que Jesus tem feito na sua vida. Seu testemunho. Como disse o pastor Billy Graham, nós somos as Bíblias que o mundo está lendo. Nós somos o sermão que o mundo está ouvindo. Nós somos. Ele não disse, olha, alguém é, ou alguém está falando. Não, nós somos. Você é a Bíblia que as pessoas no seu trabalho abrem para ler. Sabia disso? A outra Bíblia está lá, talvez na casa deles, fechadinha, em cima da estante. E você é a Bíblia que ele está lendo todo dia. Na sua faculdade, no seu bairro, na sua vizinhança, você é a Bíblia. Nós somos a Bíblia que o mundo está lendo. Nós somos um sermão. Isso deve também nos impulsionar a um sentimento de responsabilidade. Por quê? Porque se eu sou o testemunho, a Bíblia, a argumentação teológica, como eu falei aqui, que o mundo está ouvindo, eu preciso zelar por isso. Eu não posso fazer de qualquer jeito, eu não posso agir de qualquer maneira. Porque isso pode comprometer a verdade que está sendo anunciada. Então isso é muito sério, eu preciso zelar por isso, para que essa comunicação transmita uma mensagem cristalina, uma mensagem clara, objetiva, simples, de que Jesus é o Deus que perdoa pecados, que salva, que transforma vidas. Esse é Jesus, essa é a mensagem que a minha vida está comunicando, o sermão que a minha vida está pregando. E ele, meus irmãos, não se enganem, ele convence. Esse sermão convence. Pode parecer que talvez só o sermão que o pastor ou alguém prega no domingo na igreja convença pessoas, né? Pode parecer isso, mas a verdade é que o seu testemunho pessoal convence. Porque ele expressa às pessoas a essência daquilo que está no seu coração. Você está falando e você não está usando termos teológicos, você está usando uma linguagem simples, que as pessoas se familiarizam com isso. Elas estão ouvindo a sua experiência com Jesus. A sua experiência com Jesus. Uma linguagem simples, uma linguagem que todo mundo entende. Por exemplo, quando alguém vira e diz assim, olha, uma vez um amigo nosso, né, de seminário, ele falou assim, o meu testemunho é engraçado, porque eu não sou ex-nada, eu não sou ex-viciado, isso ele contando. Eu não vou falar o nome, porque hoje ele é um grande teólogo, né, uma porção de livros escritos aí pelo Brasil afora, né, não sei aonde vai chegar essa gravação, mas se ele um dia ouvir isso, né, se ouvir ele vai saber quem é.
foi meu amigo de seminário, e ele estava falando, meu testemunho é engraçado porque eu não sou ex-traficante, eu não sou ex-assassino, eu não sou ex-nada daquelas coisas, eu não sou ex-nada. O meu problema é que eu era um incrédulo. Meu problema é que eu não conseguia acreditar que Jesus é o Cristo, Filho do Deus vivo. Então, esse é o meu testemunho. E aí algum irmão disse assim, e você precisava ser um ex alguma coisa? Porque poderia até chamar a atenção das pessoas, né? Porque quando alguém sobe num púlpito e começa a dizer, eu sou ex isso e ex aquilo, eu já fui bruxo e mago e não sei o quê, e isso chama as pessoas, atrai até a nossa curiosidade por essas coisas, mas o fato é, meu irmão, que se você não crer em Cristo, você vai para o inferno do mesmo jeito, mesmo não sendo nada disso. Mesmo não sendo nada disso, porque a salvação vem pela fé em Cristo Jesus como nosso Senhor e Salvador. Então, se aquela pessoa, mesmo tendo uma vida aparentemente, né, ali dentro dos padrões de Deus, eu digo aparente porque se ela não tem fé em Deus, é um sepulcro caiado, né? E aquela pessoa precisa ter a fé salvadora em Cristo, e a incredulidade dela é suficiente para conduzi-la ao inferno. A incredulidade dela é suficiente para conduzir ela à condenação eterna. Agora, o Espírito Santo de Deus que atua em nós, ele abre o nosso coração para a mensagem do Evangelho e ele nos torna pessoas conscientes da nossa condição de pecado, e então ele faz o quê? Ele abre o nosso coração para essa mensagem, para reconhecer em Cristo a salvação eterna, e então essa fé dá origem, né, a essa semente de salvação que nasce agora, produz vida na nossa vida e vai nos transformando dia a dia até o dia da volta do Senhor Jesus. Quando isso acontece na vida de alguém, meu irmão, não tem como tirar isso. Não tem como tirar isso. E então as pessoas à sua volta, imagina que uma semente nasça, imagina essa imagem agora na sua cabeça aí, um deserto, só aquelas dunas de areia por todos os lados, só areia, só terra, sem vida nenhuma. Mas aí, de repente, uma semente vai ao solo e de uma maneira sobrenatural, porque é isso que acontece em nós, aquela semente brota e produz uma árvore frondosa, cheia de vida e de frutos. E aí, aquela multidão de pessoas agora que estão em volta daquela árvore, é inegável para elas que fora dali não existe vida. Ninguém precisa dizer uma palavra no meio dessa imagem. Concorda comigo, sim ou não? Ninguém precisa dizer uma palavra. Basta olhar. Basta olhar para perceber a vida nascendo quando nós estamos no meio de um deserto sem vida. E é isso que você precisa compreender. Se Jesus nasceu dentro do seu coração, agora você é como essa vida brotando para que possa produzir vidas e alimentar aqueles que estão à sua volta no meio desse deserto sem vida que nós vivemos, que é o mundo no pecado. Então, por isso que o seu testemunho possui autoridade, por isso que o seu testemunho convence pessoas, por isso que o seu testemunho relaciona, porque as pessoas começam a ver e a perceber que elas também precisam disso. Eu também preciso disso. E por isso que o seu testemunho é importante que seja comunicado, porque ele abre uma porta. E aqui eu quero terminar com os irmãos. Ele abre uma porta. E que porta é essa? O seu testemunho abre uma porta de comunicação. Ele abre uma porta para que você possa falar a outras pessoas. Ele abre uma porta porque ele agora consegue mostrar para aqueles que estão à sua volta de que é possível. Então uma janela se abre, uma oportunidade. Foi quando as portas ali caíram no cárcere, lá em Atos capítulo 16. Uma porta se abriu, uma janela de oportunidade, para que aquele homem dissesse: Senhores, que devo fazer para ser salvo? Foi o que aquele homem, aquele carcereiro perguntou para Paulo e Silas, por conta do testemunho que aqueles homens estavam vivendo.
Então, quando você está vivendo um testemunho do Cristo que transforma a sua vida, uma porta se abre para que esse evangelho possa chegar na família daquelas pessoas que estão à sua volta, assim como chegou na família daquele carcereiro. Meus amados irmãos, o que eu quero hoje, nessa manhã, o meu objetivo aqui é te encorajar a você testemunhar aquilo que Jesus tem feito na sua vida. A você sair dessa ideia comum que existe por aí, de que você não tem que falar da sua vida. Aí você vive trancado num casulo e não compartilha o seu testemunho. Essa é a sua história. Essa é a sua mensagem, é o sermão que Cristo está escrevendo na sua vida. É o esboço escrito com letras de sangue. Então levante-se e pregue. Levante-se e pregue. Se você tem clareza, se você tem convicção de que esse esboço tem sido construído desde o Calvário com letras de sangue, a sua responsabilidade agora não transfira para outro. Não transfira falar de Jesus, do que Ele fez na sua vida, para os seus filhos, para as professoras do colégio dele. Não transfira a responsabilidade de falar para os seus amigos de trabalho para um outro colega seu de trabalho que é crente. Ah, deixa que o João, que é crente, fala bem, deixa que ele fala de Jesus aqui no trabalho. Não, não, não. Não transfira para o pastor de sua igreja. Não, eu vou levar lá, pastor, o João, aí você prega lá, o João vai ouvir você falar de Jesus. Não, não, não. Nada disso. Nada disso. É você. Essa é a sua história. Esse é o seu sermão. Não transfira para outra pessoa essa responsabilidade. Ah, pastor, mas eu ainda não tenho segurança. Então, pela autoridade do Espírito Santo de Deus e com coragem e ousadia, levante-se e fale. Levante-se e conte essa história. Ah, mas eu não era ex-traficante. Aí faça como esse amigo meu, esse pastor. Diga assim, olha, o que eu posso dizer para você é que a minha vida era triste e vazia, até que um dia Jesus me encontrou no caminho. Eu estava perdido, mas agora eu possuo a alegria que vem do Senhor. Não significa que a minha vida se tornou perfeita, não. A verdade é que eu ainda passo por muita luta, por muita dificuldade, por muito problema, mas eu louvo a Deus porque agora eu tenho a certeza e a confiança de que Ele está no meu barco. E com Ele no meu barco tudo vai bem. Isso tem feito toda a diferença no meu caminhar. Não é que a minha vida se tornou perfeita, não. Eu ainda tenho problemas com a minha esposa, ainda tenho dificuldades para criar o meu filho, mas eu louvo a Deus porque eu sei que Ele está conduzindo a história da nossa vida. E eu sei que porque Ele está nisso, tudo vai bem. No final, de alguma maneira inexplicável e surpreendente, tudo vai se resolver. Você precisa contar essa história. Você precisa contar essa história. E a minha oração pela sua vida é que, no nome de Jesus, Ele te revista de coragem e de ousadia para que você possa se levantar e contar a sua história, escrita pela mão do Todo-Poderoso, em nome de Jesus. Assim como esse homem aqui, que era cego, e dizia assim, olha, eu não sei responder todas as perguntas teológicas de vocês, mas eu posso dizer uma coisa para vocês, eu era cego, mas agora eu vejo. Em nome de Jesus, amém? Irmãos, nós podemos cantar um louvor? Enquanto nós cantamos esse louvor, você que separou o seu dízimo, a sua oferta, a sua contribuição, eu quero aqui pedir uma coisa para os irmãos, tá? Irmãos, se você quer separar a sua oferta para missões também, tem um envelope aí no banco, você pode escrever aí missões. Só quero fazer uma observação aqui enquanto o louvor se apronta. Eu tenho que explicar um negócio.